Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Quarta-feira, 25 de junho. Sim, ainda estou resfriado, a voz não tá legal, mas, né, o show tem que continuar, galera. Vamos discutir aqui vários assuntos, hoje sem roteiro, né, fazer um videozinho mais curto, até para dar uma preservada na voz. Espero amanhã estar melhor, enfim, ao longo dessa semana aí tô me cuidando. Mas tá frio, né, para Rio de Janeiro tá frio hoje de manhã quando acordei. Um pouquinho antes das 6 da manhã, estava 14 graus, né? Muito frio para carioca, né? Naturalmente, eu sei que estava falando ontem com um amigo meu de Curitiba, ele estava indo buscar lenha para fazer fogo, né? Para lareira, então é outro país lá, né? Mas para Rio de Janeiro tá bem frio mesmo. Pessoal, vamos começar falando da chatice, né? Aquele assunto chato, que é o Lyon sendo punido lá na França. Foi punido ontem, foi relegado à segunda divisão, mas, importante falar, que cabe recurso, então John Textor já avisou, né? O Lyon, inclusive, emitiu uma nota oficial dizendo que fará exatamente isso, e eu acredito que no final das contas o Lyon jogará a primeira divisão lá, a Ligue 1, né, da França, e vai resolver toda a questão financeira, né, que está pendente. Até porque o próprio Lyon também justificou, né, a Eagle acaba, né, de fechar aí a venda das ações do Crystal Palace, então vai ser injetado um dinheiro aí bastante importante. Falando em dinheiro, o Botafogo já somou aí 140 milhões de reais, mais ou menos, em premiações no Mundial de Clubes. Só pela classificação, o Botafogo ganhou cerca de 7 milhões de dólares, e esse valor ainda pode dobrar se passarmos pelo Palmeiras. As cifras são ali de 13 milhões de dólares. Uma loucura total. Ela vai aumentando a cada fase, então também, além do aspecto, claro, né, técnico, enfim, de tudo, né, que envolve esse jogo contra o Palmeiras, ainda tem o fator grana, né, muito importante para qualquer clube, né? Obviamente é importante para o Palmeiras também, e para o Botafogo, sem dúvida alguma, é uma grana muito bem-vinda, né? E vai aumentando até chegar na final, né? Valores aí estratosféricos de premiação, né? Botafogo hoje está entre as 16 equipes, vai ser um jogo extremamente equilibrado, vai ser um jogo, acredito que tenso, né? Porque as equipes se conhecem muito bem, a rivalidade é enorme, né, entre Botafogo e Palmeiras, e infelizmente, para quem está torcendo pelo futebol brasileiro como um todo, um brasileiro deixará, né, a competição nesse sábado, tomara que seja a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E ainda um bom programa de sábado, a gente passando pelo Palmeiras, né? Se Deus quiser, na sequência vai vir o jogo entre Chelsea e Benfica, né? Ficou definido ontem esse confronto, que é justamente o próximo adversário do vencedor de Botafogo e Palmeiras. Então, no sábado, 1 da tarde, Botafogo e Palmeiras, e depois às 17 horas, o confronto entre Chelsea e Benfica, né? Surpresa ontem, o Benfica de Bruno Lage passou, né? Venceu por 1-0 o Bayern, jogou o Bayern para enfrentar o Flamengo, né? Ficou, em teoria, mais difícil ali o lado do Flamengo. O Flamengo pega o Bayern, e se passar pelo Bayern, pega o vencedor de PSG e Inter Miami, muito provavelmente a equipe francesa. Mas é isso, Mundial de Clubes é isso. A única coisa que eu realmente lamento é que eu preferia pegar uma equipe estrangeira, né? Acho que Botafogo e Palmeiras, sei lá, acho que não é uma novidade, mas enfim, galera, é isso. Não dá para escolher adversário, né? Acho que o Inter Miami seria também um pouco mais acessível pelo nível técnico, né? Por mais que o Inter Miami tenha os craques, né? Messi, Suárez e tal, acho que seria um jogo mais acessível, mas temos que enfrentar e cansamos já de vencer o Palmeiras, então será mais um duelo aí muito importante. Eu acabei esquecendo, acho que ontem eu não comentei se na classificação do Botafogo a grande notícia foi a entrada do Montoro, isso eu comentei, né? Álvaro Montoro entrou muito bem no jogo. A má notícia foi o amarelo do Gregory, né? Um vacilo, uma bobeira do nosso Pitbull. Finalzinho do jogo ali, deu uma encebada, fez uma cera, tomou o segundo amarelo, que tirou ele do jogo.
Então, botei na thumb, né? Começa hoje a preparação do Botafogo na Filadélfia. O Botafogo ontem passou boa parte do dia viajando, né? De forma confortável, até botei o Igor Jesus aí na thumb, né? Os jogadores todos ali, primeira classe, né? Com bastante conforto, porque foi um voo longo, né? Cerca de 5, 6 horas de voo até a costa leste, lá na Filadélfia. Então o Botafogo começa hoje a preparação e o Paiva certamente vai testar o Botafogo com algumas formações. De repente entrando o Danilo, né, que até agora tem sido até preterido pelo Newton, né? O Newton entrou nos 2 últimos jogos, entrou bem, né, diga-se de passagem, mas eu acho que até para um confronto com o Palmeiras exige um jogador mais experiente. Talvez eu entraria com o Danilo para fazer ali o meio junto com o Alan e o Marlon Freitas. Claro que existe a possibilidade do Paiva optar por uma equipe mais solta, né? E entrar com o Santi Rodrigues, por exemplo, né? Na vaga do Gregory, né? O próprio Montoro, né? Então tem algumas possibilidades que serão testadas e treinadas nessa estratégia aí de duelo de treinadores portugueses, né? Curioso isso, né? Abel Ferreira, Renato Paiva, se por acaso o Benfica passar pelo Chelsea, que não é uma missão fácil, né? Bruno Lage, enfim, vários técnicos portugueses aí nas equipes aí classificadas. Hoje a gente tem a definição do grupo E e F, né? Que, claro, vai interessar o Botafogo mais na frente, no caso de uma semifinal. O Botafogo pegaria times vindos aí desse lado da tabela, né? Então tem o grupo do Fluminense. Hoje o Fluminense e Borussia são favoritos, né? O Fluminense pega uma Mamelodi, Fluminense e Borussia favoritos para passar no grupo deles, né? O Fluminense joga para um empate. E tem o grupo que está emboladão, né? Que tem Inter de Milão, River Plate e Monterrey disputando 2 vagas, né? O Monterrey precisa vencer o seu jogo e torcer que haja um vencedor no duelo de Inter de Milão e... Acabei de falar. E River Plate. É isso? Galera, tô já ficando doido com tanto jogo. Monterrey, Inter de Milão e River Plate, isso aí. Falando em argentino, o Boca Juniors ontem, que papelão, né? E o Cavani ainda falou que não foi uma grande decepção o Boca Juniors, né? Eliminado, não só eliminado, como com um empate contra uma equipe ali semi-profissional do Auckland, né? Que tinha tomado 10 gols do Bayern. O Boca Juniors só arrancou um empate em 1-1, né? Então, isso aí destoando até, né, da participação sul-americana até o momento no Mundial, essa participação do Boca Juniors, mas esse é problema deles, né? Deixa pra lá. Galera, falei que ia ser um videozinho mais rápido, então tô bem resfriado aqui, mas tô me medicando e espero estar realmente melhor amanhã, ficar mais agasalhado e tal. Comenta aí embaixo qual a tua expectativa para o jogo de sábado, né? Mais um grande jogo entre o Botafogo e o Palmeiras. Acho que o Palmeiras deixou muitos espaços ali no jogo contra o Inter Miami, que eu não acredito que vai deixar contra o Botafogo, né? Abel Ferreira certamente vai corrigir isso. O Palmeiras tem uma equipe muito qualificada, né? E o Botafogo vai precisar ter uma nova atuação, né, no mais alto nível para conseguir passar pelo nosso rival aí brasileiro, beleza? Quase esqueci, né? O Flamengo ontem empatou 1-1. Incrível a imprensa, né? Aí você abre hoje as páginas de esporte e tá lá Arrascaeta, Magistral, o Mago, sei lá o que mais. Isso porque os caras empataram. Imagina o Botafogo, se o Botafogo dá qualquer tropeço, o Botafogo perdeu, mas se classificou, já, né, faz aquele rebuliço. Mas o Flamengo empatando contra, né, a equipe apenas mediana do LA, eles mudam totalmente, né, a notícia já para elevar o ego ainda mais inflado aí dos rubro-negros. Mas deixa para lá, né? Vamos cuidar do nosso lado da chave e eles que se entendam lá com o Bayern de Munique, beleza? Deixa seu like, faça seu comentário. Se você não é inscrito, tá dando mole, galera. Estamos chegando aos 10 mil.
vamos chegar logo aos 10 mil, depois dobrar a meta. Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima, sempre.